Mateus capítulo 7, versos de 24 em diante. Essa é a 11ª parte dessa exposição do Sermão do Monte. Começamos essa exposição no mês de dezembro, ano passado, né? Tivemos aí uma pausa no mês de janeiro, retornamos em fevereiro, já estamos em março e agora que vamos acabar. Enquanto a pregação esteve a nosso cargo, nós mantivemos essa sequência, essa série de pregações, essa exposição do Sermão do Monte. Repito, porque entendemos estar resumido, estar colocado aí nesses 3 capítulos da Bíblia, né? Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Toda a receita aí para a vida dos que temem a Deus. Não ficou nenhum tema aí de fora, está tudo aí. Se a gente obedece a tudo que está exposto aí, com certeza seremos bem-aventurados. De semelhante modo, se a gente desobedece a tudo quanto está exposto aí, não seremos abençoados. E a recompensa, ao invés de boa, será ruim. E é exatamente esse o desfecho de todo esse sermão. Essas 11 ministrações, esses 11 domingos, os 10 que ficaram para trás, mais o de hoje, tudo se encerrando nesse desfecho aqui, nesta pregação do dia de hoje. Se você compreender bem o que está sendo exposto aqui hoje, toda a sua compreensão do Sermão do Monte e toda a sua compreensão da Palavra de Deus será tremendamente facilitada. Amém? E se você compreender e se você colocar em prática, né? Não basta dar ouvidos, não basta escutar. É preciso realizar, é preciso fazer tudo que aqui está exposto. Caso contrário, e ao final dessa pregação de hoje, eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão, a situação será ainda pior do que se não tivesse ouvido. Apesar de que o fato de não ouvir já é em si só uma tragédia total. Imagine o fato de ouvir e fazer de conta que não ouviu. Não praticar, né, filho? Então vamos à leitura para que a gente comece então a discorrer acerca da situação. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 29, fala acerca dos 2 fundamentos, as 2 fundações, ou os 2 alicerces, ou como diz aqui no Piauí, os 2 radiês. Eu vim ouvir esse nome radiê aqui, viu, Lidu? Conhecia não. É genuinamente do lugar. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Tudo que a gente viu desde a primeira ministração do Sermão do Monte até aqui, Jesus sintetiza nessas palavras aqui, esses 4 versículos, do 24 até o 27.
ele deixou aqui todo o ensinamento, tudo quanto a gente precisava saber para operar essa máquina, o ser humano. Você vai na loja, você compra esse celular aqui, dentro da caixinha dele vem um manualzinho, umas letrinhas miúdas, que é uma tristeza, mas se a gente fizer um empenhozinho, a gente lê. Inclusive tem uma partezinha lá que vem até em português. Não precisa você gastar o seu inglês, o seu espanhol, ou mesmo o seu mandarim para ler em chinês. Não, tem em português lá também. E a gente acaba usando pouco os recursos que esse aparelhinho tem, porque é muito raro um de nós que lê aquele manual. É ou não é? Confessa! Confessa que tu tem um celular aí, mas não leu o manual. Usa faz tempo, mas não leu. É verdade ou não é? E assim você faz com o rádio, com a televisão, com o computador. Você leu o manual de algum deles? Leu nada. Aqui e acolá tem um que lê aí. E assim mesmo não lê todo não. Lê só a parte que é interessante ali. Vai lá no índice, olha lá, recarga da bateria. Opa, é só isso aqui que me interessa. Só lê aquele pedaço e pronto. Mas tudo quanto você adquire vem com esse manual exatamente para quê? Se você pega, por exemplo, hoje em dia não tem mais esse perigo, que o carregador do bichinho aqui é bivolt, né? Bivolt quer dizer que você pode botar em qualquer tomada, de 100 até 240 volts, ele funciona em qualquer uma. Mas antigamente, tal qual aquela caixa de som ali amplificada, por exemplo, ela é só 220. Atrás tem uma chavinha que vira para 110. Se você pega ela virada em 110 e bota na tomada ali, o que vai acontecer? Puf, bota fogo nela. Pipocou, não serve mais para nada. E aí você vai reclamar lá com o fabricante, olha, eu quero a garantia que eu comprei aí e a bicha pifou aí, ó. O camarada vai ver, olha, você ligou ela na voltagem errada. E você não poderia ter feito isso, e você não tem direito a outra, a garantia não vai pagar. Eles faltam um pouco dizer assim, porque tu foi burro. Mas como eles não podem dizer isso, porque aí daria um processo, né? Eles dizem apenas, você perdeu. No manual estava escrito. Aí você, mas eu não li o manual. Lamento, mas sua obrigação era ler. Era ou não era? Não é verdade? Eu não leio, você não lê, bate uma preguiça e a gente não lê. A nossa vida com Deus é algo muito parecido. O manual está aqui, ó. Está todinho aqui. Ih, pastor, mas é grande, né? Confesso que ele é bem maior do que o do celular. Mas também eu confesso que dá para ler todinho, prova disso que eu vou lendo várias vezes, não sei te dizer quantas, e ainda estou aprendendo, sou um pequeno aprendiz. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que preciso ler mais. E vou aprendendo aos poucos aí, ligar na tomada certa, falar alto na hora que precisa, falar baixo na hora que precisa falar baixo, sorrir na hora certa, chorar também quando deve chorar e por aí vai. Fugir de uma determinada situação que desagrada a Deus, ir de encontro a outra, porque Deus está mandando ir. Tudo isso está nesse manual aqui, ó. E todas as vezes em que eu, mesmo sabendo que aqui estava escrito que deveria ser feito dessa maneira, e eu fiz de modo diferente, lá adiante eu paguei pela consequência da minha rebeldia. Porque eu sabia como deveria ser feito e não fiz. Eu não sou melhor e nem sou pior do que ninguém. Sou mais um ser humano nesse mundo igualzinho a você. E diante de Deus somos todos também, de semelhante modo, responsáveis pelos nossos atos. E todos nós estamos devidamente informados acerca do que fazer e também do que não fazer. E também das recompensas, boas e ruins, que virão da obediência ou da desobediência, tudo quanto está escrito aqui. O Senhor Jesus começa lá no capítulo de número 5 aí do Evangelho de Mateus, com uma lista lá de bem-aventuranças, ensinando isso primeiramente para os seus discípulos, para que seus discípulos passem isso adiante, de modo que até aqui chegou, e nós, como bons discípulos dele, vamos perpetuar essa mensagem e passar ela mais adiante também. Amém, amados? Nós vamos ver aqui
Aliás, nós já vimos isso lá no capítulo de número 5, que Jesus está sendo seguido por multidões, e ele procura um cantinho e se senta ali num gramado, e começa a ensinar para os seus discípulos que estão ali à sua volta. Embora esteja cercado por multidões, não é para as multidões que ele está falando. Embora as multidões estejam se maravilhando com o seu ensino. A gente vai ver isso no encerramento desse sermão aqui hoje. Jesus ensina aos seus discípulos aquilo que a igreja precisa ensinar aos homens, cobrar dos homens, as advertências que os homens precisam ouvir quanto à postura diante de Deus, acerca do que Ele determinou, acerca do que Ele tem ensinado, a fim de que a recompensa seja uma bênção, e que lá adiante a recompensa não seja uma tristeza, como nós vimos no domingo passado. Lembram-se, na pregação de domingo passado, daqueles que irão a Ele dizendo: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos e acontecemos. E ouvirão da boca do Senhor o quê? Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. São aqueles que usaram o equipamento eletrônico sem ler o manual, e enfiaram lá na tomada na voltagem errada, pipocou e foram lá na garantia querendo outra de graça. Queimou, mas queimou porque você queimou. Você deveria ter agido conforme o manual mandou fazer. Como você não agiu, o objeto pegou fogo e você ficou no prejuízo. Só que agora o objeto não é um celular. Na verdade, não é um objeto nenhum. Não é uma caixa de som, não é uma televisão, não é um computador. Somos nós. Amém? Olha o começo dessa história. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica... Olha, ouve e as pratica. Não basta ouvir, não basta escutar. Os demônios estão escutando essa palavra desde sempre. E eles nunca deixaram de ser demônios por causa disso. Estarão a eternidade inteira padecendo no inferno, tendo ouvido essa mensagem há milênios. Então, olhe a característica desses. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Prudência. O oposto da imprudência. Por que ele é chamado de prudente? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Chegou aí, Eximar, aquele comentário que nós fizemos ali no começo do culto, quando a gente se encontrou. O Eximar brincou repetindo uma frase que a gente repete com muita frequência. Ser crente não é fácil, não. Nunca foi moleza, né? E quem disse para você que seria, mentiu para você. Mentiu descaradamente. Jesus não fez essa promessa, nenhum dos apóstolos fez essa promessa. Olha, vamos com Jesus, que com Jesus vai ser tudo uma molezinha, molezinha. Sopa de minhoca com macarrão cozido na panela de pressão. Acho que nada pode ser mais mole. Ninguém fez essa promessa. Pelo contrário, a vida é dura. Senhor, nós te seguiremos, vocês é que sabem. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir assim mesmo? No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os sofrimentos nos geram experiência, e essas experiências é que nos capacitam para viver experiências cada vez mais profundas, mais tremendas, e nos aperfeiçoa cada vez mais em Deus. É por meio das provas que nós somos aprovados.
Sem prova, não tem aprovação. Se você é crente, você aí, ó, eu sou cristão. Ô, pastor, mas eu tenho fé. Pensa num homem que tem fé, sou eu. Pastor, pensa numa mulher de fé, sou eu. Tem fé demais, pastor. Tem hora que eu não dou nem conta de carregar, tão pesada que é. É muita fé. Se você tem essa fé toda, se você realmente é crente, como você disse que é, e você não passa por tribulação alguma, eu lamento te informar, você não faz nem ideia de quem seja Jesus. Você nunca nem sonhou com o que seja o Evangelho do Senhor Jesus. Também chamado de Evangelho da Cruz. Jesus para você deve ser aquele camarada barbudinho, do olhinho azul, loirinho, pendurado magricela numa cruzinha qualquer ou num quadro muito bonito numa parede. É a ideia de Jesus que você tem. E a ideia de evangelho que você tem é o Salmo 23, versículo 1, é o Salmo 91, assim mesmo, são as melhores partes. E cata um versículo aqui, outro acolá, de preferência só um pedaço dele, porque fica tudo muito bonito. Quando você diz, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, maravilha! Leia os versículos anteriores e posteriores e veja o que é tudo poder naquele que te fortalece. Passar fome, viver nu, levar taca, preso sem motivo algum, ser morto e morto mediante torturas terríveis, rasgado por feras, queimado vivo em fogueiras e louvando a Deus enquanto o fogo não queima a língua do camarada. Isso é o tudo pode naquele que fortalece. Mas o pessoal escreve no para-choque do carro e acha que está fazendo grande coisa. Como lembrou o Eximar ali mais cedo, ser crente é dureza, meu irmão. Nunca foi fácil. O Senhor está usando a metáfora aqui de uma casa e de um construtor. Ou melhor dizendo, de duas casas e de dois construtores. Um prudente e um insensato. Um que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. E o outro que constrói a sua casa sobre a areia. Mas toda essa ministração não está posta aqui para falar nem de pedreiro, nem de tijolo, de cimento, de parede, de casa nenhuma, não. O Senhor está falando da nossa vida. Amém, amados? Afinal de contas, casa não ouve palavra nenhuma. Casa não obedece, não faz palavra, não cumpre palavra nenhuma. Quem ouve palavra de Jesus e pratica a palavra de Jesus são pessoas. Somos nós. Amém, amados? Essa palavra que vem ensinando desde lá do capítulo de número 5, que bem-aventurado é o fraco, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado é o manso, é o humilde. Mas você acha bonito dizer que é bruto? Eu sou bruto. Olha o quê? Numa discussão, se eu não der o derradeiro coice, naquele dia eu não durmo. O coiceiro tem que ser eu não perco discussão não. Rapaz, o caba disse isso aqui, eu disse isso. Grande porcaria. Ainda diz que é crente. Entendeu bulufas de evangelho também. Manso. Bem-aventurado é o manso, não é o bravo, não é o valente não é o bruto não. É o humilde, não é o arrogante. O infarento, o rabugento não. Eu tenho demais, eu como que o que eu não dou conta de comer, eu jogo fora. Não, rapaz. O ter em abundância é para repartir, não é para dizer que tem muito. A receita está dada. Jesus passa para os religiosos, deixa de lado ali o manso, o humilde, o que apanha, o que é caluniado por causa do nome de Jesus, para falar dos religiosos, o que ora em voz alta, de mãos estendidas nas praças para ser visto pelos homens, em contraste com aquele que entra no seu quarto, fecha a porta e ora ali de modo que só ele e o Senhor estejam presentes. E é esse que é o ouvido. Aquele que dá a esmola, aquele que socorre o necessitado e que dá com a mão direita de modo que a esquerda não veja. É o contraste daquele outro que quando vai dar uma esmola, paga alguém para tocar trombeta. Olha para cá, olha eu dando uma moeda pro cego aqui, ó.
Esse, se o que ele queria era ser visto pelos homens, já conseguiu. Se a recompensa que ele almejava era aquela, pronto, já recebeu. O religioso, de oração, de jejum, que sai na rua com a cara parecendo um defunto. Ai, meu Deus. Que é isso, irmão? Eu estou jejuando aí, estou na benção. Que benção? Não tem benção nenhuma nisso, não. Levanta essa cara, rapaz. Passa um óleo nessa cara. Mulheres, uma maquiagem bonita. Ninguém sabe que você está jejuando, a não ser Deus. Só você e ele tem conhecimento disso. Se você é casado, é teu marido. Se você é casado, tua esposa. E acabou. É assim que se cumpre seu papel religioso. E vai falando de outras coisas e outros detalhes da vida. Você lê o capítulo 6, lê o início do capítulo 7, você vai ver tudo isso aí. Dá para você ler hoje ainda quando chegar em casa. Mateus 5, 6 e 7. Se não leu, leia amanhã. Amém? Vai ter gente lendo pelo menos o Sermão da Montanha aí esses 2 ou 3 dias. E chega aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso de número 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Amém, amados? Por que ela não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. A rocha nós já sabemos que é Jesus. Se a tua vida está edificada sobre a rocha, se a tua vida está fundamentada em Jesus, as tribulações da vida, que são representadas aí por essa chuva que cai, essas enchentes dos rios e esses ventos impetuosos, vão bater contra você, mas não vão te derrubar. Amém, amados? Pode balançar, pode arranhar, estraga a pintura, mas não cai. Você não vai cair. Você está fundamentado sobre a rocha. Se você cair, pronto, acabou, perdeu, o inimigo venceu. Mas se você estiver de pé, não interessa as condições dessa batalha, não interessa o tamanho e o poder do inimigo, você continua de pé, porque você está fundamentado na rocha. E estando de pé, você está em condições de resistir a mais pancadas. Você está em condições de continuar lutando. E em nome de Jesus, você vai vencer. Amém, amados? Funciona assim. O oposto disso está aí, nos versos 26 e 27. Olha quanta coincidência com um detalhezinho que estraga tudo. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, olha, não está igualzinho o verso 24? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O que o Senhor está dizendo com isso? Todos estão ouvindo. O problema não é a surdez. Tem muita gente que é surda e a gente faz o gesto e explica. Ou ensina ela a lê e pronto, tem consciência. O fato, ele não está falando aqui de problemas auditivos. Todos estão ouvindo, de alguma forma todo mundo está escutando a mesma coisa. Não é que eu estou aqui pregando, lendo essa palavra, uma parte está entendendo uma coisa e outra está entendendo não. Outra coisa não, todo mundo está entendendo a mesma coisa. Amém, amados? Funciona assim. Olha a coincidência, todo aquele que ouve essas minhas palavras e, agora vem a diferença, não as pratica. Tiago 1:22, sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O fato de ouvir essa palavra e não colocá-la em prática constitui-se enganação, mas não enganação de terceiros, enganação do próprio ouvinte negligente.
Dureza, hein? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O termo aí traduz-se também por tolo, ou até por louco, imprudente, preguiçoso, irresponsável, vagabundo, enganador. Construiu a sua casa sobre a areia. E reparem, amados, outra coincidência. Olha só. Verso 27. Compare o 27 com o 25 e veja se existe alguma diferença no início do versículo. Nenhum detalhezinho é igualzinho. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Olha, amado, deixa eu dizer aqui para você uma coisa. O fato de você crer em Deus, o fato de você ter fé em Deus, o fato de você obedecer à palavra de Deus, de você ser fiel a essa palavra, nunca, em momento algum da história, foi garantia de que não viesse tribulação sobre a tua vida. Tribulações virão sobre as vidas de todos os seres humanos dessa terra, sem distinção. Não adianta você chorar e se lamentar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu sou a pior criatura dessa terra, Deus não olha para mim, Deus não me ama, que é isso, meu? Acorda! De onde tu tirou essa ideia que você é a criatura mais desgraçada desse mundo? Nunca foi. Você é igualzinho a mim. Nós somos iguaizinhos a todas as pessoas desse mundo. Todas têm momentos de alegria, todas têm momentos de tristeza. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ajuntar, há tempo de esparramar e por aí vai. Nós vamos experimentar todas essas situações enquanto estivermos nessa terra. Isso vai ser assim para todo mundo. Os ventos também deram com ímpeto, vento impetuoso, contra as duas casas. As tribulações vieram contra ambas. A diferença não estava nas tribulações. Aqui não está escrito que a chuva que veio sobre a casa construída na areia foi maior, que o vento foi mais forte, que a enchente foi mais alta. As chuvas, a enchente dos rios, o vento impetuoso que bate contra a casa é o mesmo. O mesminho. A diferença é a fundação da casa. A diferença é o alicerce, é a base, é o fundamento onde ela está colocada. Onde a sua vida está. No que é que você está firmado. Onde é que você foi construído. Você sabe que construir na pedra dá trabalho. Como a gente lembrava, né, Zimar? Perdoar. Liberar perdão. Pedir perdão. Se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos ante a potente mão de Deus, e Ele, em momento oportuno, vos exaltará. A exaltação de Deus não é como a exaltação dos homens. O homem que te exalta hoje é o que te derruba amanhã. O homem que te elogia hoje te difama amanhã. Aquele que hoje te dá, amanhã alega que deu, ou então está pronto para te tomar alguma coisa. Nós estamos falando em exaltação de Deus. E essa exaltação providenciada pelo Senhor Deus só acontece na vida daquele que se humilha. Na vida do arrogante, acontece o oposto. A tempestade vem, as tribulações vêm,
contra todas as casas. Ser manso, humilde, fiel, leal, honesto, perdoador, capaz de pedir perdão, servidor. Não é fácil. Ninguém disse que seria. É difícil mesmo. Pastor, eu não quero perdoar. Eu entendo, amado, mas é preciso. Eu não dou conta. Deus te dá força para isso. Eu não acredito. Então, danou-se, meu irmão. Então, na verdade, você já caiu há muito tempo. Não precisa chover, não precisa mais de vento nenhum, não. Você já está morto e ninguém te avisou. A palavra de Deus está aqui para te dar vida, para te levantar, para que você creia, para que você pare de ser coitadinho e compreenda que se a tribulação chegou na tua vida hoje, é porque chega na vida de qualquer um. E você vai passar por ela em nome de Jesus, para que amanhã você tenha condições de aconselhar outro que esteja na mesma situação que hoje você está, ou até em uma pior. Amém? A igreja do Senhor Jesus precisa de você. Hoje você precisa dela. Nós precisamos uns dos outros. Admoestamos, consolamos, amparamos, fortalecemos-nos uns aos outros em amor. É para isso que a igreja existe. E negligenciar o estar nela também é desobediência a Deus, também constitui característica da casa construída sobre areia. Permanecer firme, guardar a fé, é determinação do Senhor. E é preciso que assim seja feito. Por mais duro, por mais difícil que possa ser, vale a pena ser fiel. Acredite. Por mais que a vida aparente ser dura, e realmente ela é. Por mais que aparenta estar tudo acabado, não está não. Confia no Senhor. Confia nele. Não perca a esperança, não ceda às propostas do mundo, os maus conselhos do mundo, as palavras de derrota do mundo. Creia não. Creia em Deus. Creia em sua palavra. Pratique esta palavra. Viva esta palavra em nome de Jesus. Confie nela. Amém, queridos? Ditas estas coisas, os versículos 28 e 29 encerram o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Detalhe, amados, prestem atenção. As multidões estavam maravilhadas da doutrina do Senhor, mas não estavam convertidas ao Senhor. Não se iludam com multidões, nem com o conselho das multidões. A palavra não era às multidões, a palavra era aos discípulos. Esses estavam sendo moldados, e numa dureza tremenda, numa vida dura terrível. As multidões estavam desfrutando dos milagres, sendo curada, sendo liberta, comendo pão e peixe de graça, assistindo espetáculos de milagre, como quem vai a um circo ver grandes espetáculos, mas não estavam se convertendo. As multidões não se converteram a Cristo. Amém? Você consegue entender isso, meu querido? Até compreenderam boa parte da situação. Estavam maravilhados da doutrina de Jesus, porque ele as ensinava não como os escribas, mas ele ensinava como quem tem autoridade. É aí no Sermão do Monte que você vai ouvir Jesus dizer um monte de vezes: você ouviu como os antigos disseram, porém eu vos digo. Está escrito assim, porém eu vos digo. Jesus é a palavra, ele mesmo é a palavra, ele próprio é a palavra de Deus. Por isso ele tinha essa autoridade toda. O Senhor estava fazendo uma exposição de vida, e ele é a própria
vida. As multidões até que compreenderam alguma coisa, mas não botaram as palavras do Senhor em prática. Vamos aprender, amados, com os acertos de quem acerta, mas vamos aprender também com os erros de quem poderia ter acertado, mas errou. Não vamos imitar os que erraram, vamos imitar os que acertam. Ninguém aqui pode se dar por desentendido. Todos estão compreendendo a palavra de Deus. O problema não é ouvir. O problema não é entender. O problema nosso é praticar. É viver essa palavra. A maioria de nós viveu anos, ou vive até os dias de hoje, segundo uma confusão que a tradição ou as tradições familiares colocaram em nosso coração. Acreditamos que cristianismo é aquilo que nos ensinaram desde criança e é algo que Jesus também veio condenar aqui na Escritura, onde você vai ler repetidas vezes, só aqui no Sermão do Monte. Ouviram o que os antigos disseram, eu, porém, vos digo. Confiem na palavra do Senhor e coloquem em prática esta palavra do Senhor. Nós, discípulos do Senhor Jesus, vivemos fundamentados pelo que esta palavra determina, e não pelo que as tradições, seja de algum homem aqui e acolá, seja de alguma associação religiosa, seja da igreja, venha a determinar. Para nós é só a Escritura, somente a Escritura. Só isso aqui tem autoridade como regra de fé e de prática. O que aqui estiver escrito, nós seguimos. O que aqui não estiver, nós não inventamos. Se as práticas familiares ou religiosas que nós aprendemos desde criança são condenadas por essa Escritura ou não são amparadas por ela, caia fora em nome de Jesus. E viva tal qual essa palavra determina. As nossas vidas têm sido cercadas de muitas mazelas, porque nós levamos uma vida de desobediência a Deus. Na maioria das vezes, herdando enganos de nossos bisavós, avós, pais, vivendo um cristianismo fajuto, religioso, idólatra, cheio de misticismos e zerado de palavra de Deus. E jurávamos que éramos bons cristãos, porque assim ensinaram para nós. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra está exposta, está aberta, escancarada, acessível, principalmente nessa terra abençoada em que a gente mora, para que todos a consultem, meditem nela e vivam de acordo com ela. Amém, amados? Dessa maneira eu garanto para você que essas bem-aventuranças aí do capítulo 5 virão sobre tua vida e você e a tua casa serão tremendamente abençoados. Amém, queridos?